tudo bem? Sejam bem-vindos à série Desmistificando o BIM, uma iniciativa da CEBIM, a Câmara Brasileira de BIM, entidade criada com a finalidade de discutir políticas públicas e a implementação do BIM no Brasil. Neste episódio, abordaremos o tema Todos os projetos terão que ser feitos em BIM por força de lei federal? O Presidente da República, em 2 de abril de 2020, assinou o Decreto 10.306, estabelecendo a utilização do Building Information Modeling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, Estratégia BIM-BR, instituída pelo Decreto 9.983/19. Desde a publicação deste decreto, muito conteúdo fora criado na web contendo uma informação em comum. Todos os prestadores de obras e serviços de engenharia deverão, por força de lei, utilizar do BIM em seu processo de trabalho. Antes de mais nada, precisamos compreender uma coisa: qual a diferença entre lei e decreto? A diferença mais importante é a de que a lei obriga alguém a fazer ou deixar de fazer algo, e o decreto não. Dentre as funções de um decreto, a principal é a de regulamentar a lei, ou seja, criar os meios necessários para a execução de uma norma. Nesse passo, é importante não perder de vistas que, para contratar com a administração pública, os contratados devem obedecer às formalidades dispostas na Lei de Licitação. É a Lei 8.666/93. Assim, os órgãos e as entidades da administração pública referidos no decreto deverão seguir os parâmetros de execução de obras e serviços conforme disposto no Decreto 10.306. Em uma primeira leitura do decreto, podemos observar que quando os órgãos e as entidades da administração pública federal utilizarem do Building Information Modeling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia, elas observarão o disposto no decreto, seguindo inclusive os parâmetros da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, Estratégia BIM-BR, instituída pelo Decreto 9.983, de 2019. A conclusão de que o Decreto 10.306 obriga a todo e qualquer prestador de serviço de engenharia a utilizar do BIM em seu processo de trabalho é, então, uma conclusão equivocada. Quando o prestador de serviço privado contratar a realização de obras e serviços de engenharia entre particulares, por força do decreto, não estará legalmente obrigado a utilizar o BIM. É aí uma liberalidade deste prestador de serviço. Não há legislação federal, estadual ou municipal no Brasil hoje determinando a obrigatoriedade da adoção do BIM na realização de obras e serviços de engenharia entre particulares. Nesses casos, a adoção será, até a criação de uma legislação específica, uma faculdade do prestador de serviços. De acordo com o texto do Decreto 10.306, somente o Ministério da Defesa, Exército, Marinha e Aeronáutica, o Ministério da Infraestrutura, pela Secretaria Nacional da Aviação Civil, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, é quem devem adotar imediatamente as medidas impostas nesse decreto. Os demais órgãos e entidades da administração pública federal poderão adotar as ações de implementação do BIM nos termos do disposto no Decreto 10.306. O ponto central para compreendermos essa diferenciação está no uso pelo legislador das expressões poder e dever. Em direito administrativo, aprendemos que os entes da administração pública estão submetidos ao poder vinculado, mediante uma determinação legal, ou seja, para os entes da administração pública,
Desde que exista uma norma regrando determinado tema, para ele não haverá escolha, opção nem liberdade. O agente público deverá tomar qualquer decisão segundo o que determinou a norma que a instruiu. Ao descrever o comando legal poderão, o legislador facultou aos demais órgãos e às entidades da administração pública federal adotar ou não as ações de implementação do BIM nos termos do disposto naquele decreto. A bem dizer, o legislador autorizou que os referidos órgãos e entidades da administração federal decidam por si e de acordo com critérios próprios adotar ou não as ações de implementação do BIM. Percebam então que quando o prestador de serviço privado contratar com o Ministério da Defesa, Ministério da Infraestrutura e com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a realização de obras e serviços de engenharia pelo regime de execução indireta deverá observar integralmente o disposto no Decreto 10.306. Contudo, quando o prestador de serviço privado contratar a realização de obras e serviços de engenharia com os demais órgãos e as entidades da administração pública federal, ficará a cargo destes definirem se adotarão ou não o disposto no Decreto 10.306. Por fim, e para clareza, o Decreto 10.306 de 2020 não vincula nenhum ente público estadual e municipal a atenderem aos requisitos dessa norma, seja para execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia, com os respectivos entes administrativos, ficando a cargo de cada estado ou município a criação de seus próprios BIM mandates por meio de decretos ou leis ordinárias, para melhor qualificar o uso dos recursos e obter, com isso, uma gestão eficiente e qualificada dos bens e serviços públicos. Obrigado.